Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Sou o professor Jefferson, professor da disciplina de História. Espero que vocês estejam bem e prestem atenção nas aulas, que são através das videoaulas. Também toda segunda-feira nós temos a videochamada, que é o momento que vocês precisam participar, para vocês tirarem as dúvidas de vocês, referente aos conteúdos, referente a exercício, tanto do livro como de fixação, para que vocês possam ter um entendimento melhor dos conteúdos aplicados através das videoaulas, tudo bem? Porque essa é a nossa nova maneira de estudar, vocês aí na casa de vocês, eu aqui gravando a aula para vocês, tudo bem? Mas esse momento logo vai passar, nós vamos voltar à nossa rotina, vamos ter fé que isso tudo vai acontecer, e vai voltar tudo ao normal, né? Nossa vida, nossa rotina, e com isso vamos também voltar aos conteúdos. Lembrando, vamos precisar atualizar também esses exercícios que vocês têm para quando retornar não atrasar nada, vamos dar continuidade às aulas normalmente, tudo bem? Então vamos lá para mais uma aula de História. Hoje, nós estamos usando o módulo 2, tá? Módulo 2, nosso sistema de ensino Trilhas, livro de História. Hoje o conteúdo está na página 270. O conteúdo de hoje é a modernização das cidades. Como assim, professor, modernização das cidades? Nós vamos lembrar, por exemplo, vamos imaginar Manaus sempre foi desse jeito que vocês conhecem. Por exemplo, você do quarto ano, todos têm 9, vão completar 10 anos. Sempre foi assim? Sempre foi dessa mesma maneira? Não, né? Então, tudo isso passa por transformações, sejam elas naturais, sejam elas urbanas, naturais no sentido de que só existia mata, hoje em dia já existe uma área urbana, não é verdade? Então, para vocês entenderem, essa modernização da história, ou das cidades através da história, é justamente esse nosso conteúdo, que nós vamos trabalhar hoje no sentido de que, como historicamente as cidades mudaram. Porque vocês sabem que nunca foi o Brasil, nunca foi sempre dessa mesma maneira. Lá em 1500, quando o Brasil foi descoberto, era de um jeito. E olha hoje, em 2020, como é o Brasil? Completamente diferente. Talvez não exista nada do que que existia na época de 1500, lá quando os portugueses chegaram ao território brasileiro e transformaram ele em colônia. Mas vamos lá. A modernização das cidades. Acompanhe no livro, está na página 270, o conteúdo. Na passagem do século XIX para o século XX, a instalação de serviços públicos em algumas cidades brasileiras alterou a paisagem e o cotidiano da população. É aquilo que eu falei agora, né? Lá, olha, no século XIX e XX, passou toda uma transformação lá. Porque, instalação de serviços públicos. Vamos imaginar que serviços públicos são esses. Por exemplo, luz elétrica. Não existia luz elétrica. Olha aí como é que é. Hoje vocês estão estudando através de quê? De uma tela de um telefone, a tela de um computador, a tela de um tablet, de um notebook. Mas estão estudando. Agora imagine lá do século XIX para o século XX, que nem energia elétrica tinha. Para vocês verem, né, como tudo vai mudando, né? Então vamos lá. Com a chegada da eletricidade, por exemplo, a iluminação pública, que antes era feita com lampiões a gás, passou a ser feita com lâmpadas elétricas. Ai, professor, lâmpadas elétricas. Então a gente tem. É tão normal, como é que eles queriam, acharam tão demais assim essa mudança? Porque na época não tinha luz elétrica. Como é que era? A luz era feita com lampiões a gás. O que é lampião, professor? É como se fosse uma lamparina, algo assim parecido com uma lâmpada, só que assim, aí era acendido a gás nessa época. Mas aí vocês também podem estar pesquisando aí imagens de lampiões, como é que eram feitas a iluminação pública, isso lá no final do século XIX
para o 20, né? Isso a mudança para lá. Porque nessa época, essa explosão da energia elétrica que aconteceu, que não existia, aí todo mundo se achava, né? Porque olha, eu vou andar na rua e tem uma lâmpada. Mas não era sempre assim, então por isso que todo mundo se achava a coisa mais moderna do mundo. E hoje em dia é uma coisa simples, né? Que a gente passa pela rua, olha a lâmpada. E muitas das vezes o pessoal, hoje em dia, muitas das vezes as pessoas não dão nem valor a isso, né? Quebram, vandalizam tudo, né? E as ruas ficam escuras, mas enfim. Mas para essa época não, foi o auge, né? Ter energia elétrica e isso nas vias públicas, né? Nas ruas. Continuando. Além disso, muitos postes com fios da rede elétrica foram instalados nas ruas e algumas cidades passaram a ter bondes elétricos. Aí o texto a seguir que nós vamos ler vai retratar um pouco, né? Olha aí, ó, como é que tudo se transforma realmente. Num lugar que só era iluminado por lampiões a gás, aí de uma hora para outra tem energia elétrica. Aí vamos ter mais modernização dessa cidade, como o bonde elétrico. Como é o bonde? O bonde é como se fosse um vagão de trem, ou o nosso ônibus, hoje em dia, que vale ser o nosso ônibus, que era o transporte público da época. Aí era movido a energia elétrica. Ah, professor, olha que chique, né? E hoje em dia temos o quê? Uber, táxi, né? Vários outros motoristas por aplicativo, o próprio transporte público, aqui na cidade de Manaus apenas os ônibus, não é verdade? Então, para vocês verem como realmente um simples fato de se ter uma energia elétrica que nós temos hoje em dia, que é o fato que vocês estão conseguindo assistir às aulas através da energia elétrica, porque vocês precisam carregar o celular, o tablet, carregar o notebook, conectar o computador lá na tomada. Então, tudo isso precisa de quê? De energia elétrica. Então, a energia elétrica realmente foi a modernização das cidades, porque através dela que veio várias e várias outras coisas que nós sabemos que já aconteceu, como eu falei. Por exemplo, lá no século XIX para agora, no século XXI que nós estamos, está tudo diferente. Hoje em dia eu tenho um celular. Nessa época se pensou apenas na iluminação pública, que já era o máximo para se ter na modernização das cidades. E, no entanto, nem sempre funcionou assim. Então, vamos lá, continuando aqui, tá no livro. Agora, esse quadradinho aqui, creme, eu acho que essa cor. Então, vamos lá. Diversas transformações atingiram as cidades brasileiras no final do século XIX e início do século XX. Entre elas, a expansão da rede de serviços urbanos. Nos grandes centros, por exemplo, foram implantados serviços como luz elétrica, transporte público e água encanada, além do calçamento de ruas e da construção de pontes e parques. Olha, professor, mas isso tudo nós já temos hoje em dia. Sim, mas na época não existia tudo isso, né? Então, olha, teve luz elétrica, que a gente já falou, que foi a melhor parte, digamos, da modernização das cidades. Aí teve o transporte público, que foi através da energia elétrica, né, os bondes elétricos. Mas teve questão, como começou a se modernizar, as cidades começaram a crescer. Então, tiveram que realmente ter esse transporte público. A água encanada, que normalmente, nessa época, era pego lá nos lagos, nos rios, mas não chegava na nossa casa lá abrindo a torneira, como é hoje em dia. Mas nem todo mundo tinha água encanada, só para lembrar, porque era algo muito para se ter água encanada, tinha um grande gasto mesmo com dinheiro. Lógico que hoje em dia nós pagamos para ter também esse serviço, tanto de energia elétrica, de luz elétrica, como água encanada. Mas para a época era muito mais, né, do que hoje em dia. Calçamento das ruas e construção de pontes e parques. Já pensaram em algo mais, além da modernização, a questão da vida social mesmo, né? Se tem uma calçada para a pessoa andar, porque começou a ter o transporte público, então o movimento das ruas era muito maior que eles não se tinham na época, né? Mas aí teve os calçamentos das ruas, construção de pontes para ligar um lugar ao outro, aos parques que todo mundo hoje
em dia gosta, né, de passar um final de tarde, passear. Hoje aqui em Manaus nós temos, eu acho que de referência é o Parque dos Milhares, o Parque Senador Jefferson Pérez, que são acho que os parques urbanos que nós conhecemos na cidade de Manaus, que vocês também podem estar pesquisando sobre eles para saber mais um pouco da história deles. Mas isso lá foi no final do século XIX e início do século XX, foi, digamos assim, um boom, né, que aconteceu. Aconteceu para que pudessem ter essa modernização, essa urbanização das cidades. Agora nós vamos analisar essa imagem aqui, ó, da página 270. Essa imagem é da cidade de Belém, isso no início do século XX. Essa aqui é a imagem da antiga Avenida 16 de Novembro, em 1915. Vocês também podem estar pesquisando como é hoje essa avenida, tá? Então vamos lá. Vamos pontuar que tipos de modernização nós podemos ver nessa imagem. A antiga Avenida 16 de Novembro, na cidade de Belém, Pará, no início do século XX. Então vamos lá. Nós temos o que? Se vocês forem analisar aí, o porte de energia. Vamos lá ver o poste de energia, que já existia na época, tá? O poste de energia. Procurem aí para vocês acharem. Aí tem os com fios de rede elétrica, olha aí, ó. O poste e os fios. Precisa disso. Tem energia elétrica, precisa do poste e dos fios, né? Já achamos dois. Esse poste e esses fios elétricos substituíram o quê? Substituir a iluminação que era feita com, vamos lá pensar, 1, 2, 3 já, com os lampiões a gás, né? Então substituiu os lampiões a gás. Também temos lá no chão, né, que são os trilhos. Vocês podem perceber aí no chão os trilhos, tá? Acho que essa imagem é pequena, deixa eu pegar maior. Nós temos aqui, ó, no chão os trilhos, ó, que era já os bondes elétricos, né, que se tinha na época. Então, tudo isso são modernizações feitas lá na cidade de Belém. Mas nós podemos citar também, não somente isso, mas como um outro. Por exemplo, a calçada, né, que nós comentamos, já se pensava nessa questão de arborização, bastante árvores aqui, né? Lá no Brasil, lá no Belém do Pará, para vocês verem como Belém é um pouco antiga, né? Então vamos pensar assim, ó. O que seria, vendo essa cidade de Belém, nós estamos analisando a cidade de Belém lá em 1915, hoje em dia, como será que é a cidade de Belém? Vamos pensar também como lá antigamente como era Manaus e como é Manaus hoje. Então, vamos classificar o que é realmente antigo e moderno. Vou dar um exemplo de antigo e moderno. Nós temos o Teatro do Amazonas, que todo mundo conhece, ele é grandioso, né? Realmente é um cartão postal da cidade de Manaus, mas nós temos um outro teatro, eu vou dar exemplo, tá? Nós temos outro teatro. Por exemplo, o Teatro Manauara, não sei se todos conhecem, não sei se alguém de vocês conhecem, mas precisam conhecer também. Só que para ver, olha, o antigo e o moderno só. O Teatro Amazonas, ele é antigo e moderno por quê? Porque ele resistiu esse tempo todo, então ele tem toda essa antiguidade pertencente a ele lá no piso, nas lâmpadas, em toda a sua estrutura, porque ele é feito de uma época lá atrás. Mas o que ele tem hoje em dia? Já tinha energia elétrica? Talvez tinha, mas não era como hoje. Hoje em dia nós temos energia elétrica, mas a lâmpada é de quê? De LED. Olha só o que é a diferença. A lâmpada é de LED. Hoje em dia, lá dentro tem Wi-Fi, e olha, o moderno. Então ele é o antigo e o moderno. Diferente do Teatro Manauara, do Teatro La Salle que nós temos, que é somente o moderno, né? Que foi feito na modernidade. É isso que a gente tem que entender e saber diferenciar o que é antigo e o que é moderno.
E as cidades, elas passaram por essa modernização no sentido de que o que era lá, olha, energia elétrica, calçamento, os bondes elétricos, que hoje em dia já existe, né? Já existem coisas bem melhores, não é verdade? E, por exemplo, os trens, os ônibus, hoje em dia, para você ter um transporte público, não é público mais no sentido de que um transporte privado, você basta clicar, chamar lá pelo seu telefone, seu smartphone. Então, para vocês verem como realmente essa modernização das cidades foi importante para o nosso dia de hoje. Se nós temos hoje energia elétrica, água encanada, foi porque lá no final do século XIX, no início do século XX, alguém pensou, não, as pessoas precisam disso sim para viver. E cá estamos nós. Então esse foi o nosso conteúdo de hoje, tá, gente? A modernização das cidades, lembrando que aconteceu isso no final do século, no final do século XIX, início do século XX, que teve essa revolução na modernização das cidades. Temos exercícios, tá, na página 271 do nosso livro, módulo 2, tá? Esse daqui é o nosso exercício para fazer, tá ok? Então esse é o nosso exercício que vocês podem estar complementando aí o nosso conteúdo. Coisas que vocês podem pesquisar. Pesquisem a imagem no dia de hoje, aí com a tabela lá da Avenida 16 de novembro. Pesquisem como ela é hoje. Então, tudo isso é fonte de pesquisa, é fonte de conhecimento, ok? Então, fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula. Tchau, tchau!